Olá, amigos, bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Vou convidar a todos, quem se sentir melhor, cerrar os olhos. Nós sempre começamos a reunião com uma prece. Então, vamos entrando em sintonia com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, e todo o plano espiritual que já de há muito prepara esse ambiente para nos acolher, e que possamos cada vez mais colocar em prática todo esse aprendizado que temos nessa maravilhosa doutrina, e possamos vivenciar em nosso dia a dia cada vez mais, fortalecendo a nossa fé em Deus, em Jesus. E com os pensamentos assim elevados, vamos agradecendo por mais essa bendita oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. O tema da noite vai ser exposto pelo nosso companheiro Jeter. Vamos desejando que ele seja bastante feliz em suas colocações. Nossa saudação a todos. Antes de iniciarmos então o tema anunciado pelo companheiro Natal, lembrar o nosso calendário sempre muito breve, e no dia de hoje é breve mesmo, né? Porque a história desta pessoa ocuparia aqui uma belíssima palestra de mais de uma hora, porque realmente nós, no dia 29 de agosto de 1831, tivemos a felicidade de reencarnar entre nós. No meio espírita, muitas vezes se procura saber quem foi quem em outra vida, né? Então, sobre ele se fala muita coisa. Que foi fulano, que foi Beltrano, que foi Cicrano. Eu, Jeter, gosto de acreditar que ele foi Ananias, aquele que Jesus recomendou Paulo para curá-lo da sua cegueira, né? Estou falando de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, né? Bezerra de Menezes, que realmente nós tivemos aí os cinemas do Brasil, nesse praticamente ano passado, início desse ano, o filme Diário de um Espírito, e que está aí nas locadoras, dizendo do belíssimo testemunho desse, que, segundo o relato de alguns espíritos, poderia, diante da sua jornada evolutiva, não estar mais conosco no plano da Terra, porque a vida é uma escola e os planetas, os mundos, na casa de meu pai há muitas moradas, disse o Cristo. Então as muitas moradas são estágios onde nós todos, espíritos, vamos, através das muitas vidas, das muitas experiências, adquirindo o status de um Jesus, porque ele mesmo disse: tudo que eu faço vocês podem fazer e ainda mais. E ele disse uma verdade. E essa verdade, o nosso bom senso indica que o quê? Para que a gente adquira esse estágio só mesmo através de muita experiência. E essas experiências se dão através da escola da vida. Então, a vida tem muitas escolas. Então, Bezerra de Menezes, segundo relatos, diante já do seu estágio evolutivo avançado, poderia continuar, vamos dizer assim, as suas experiências num outro recanto, numa outra casa do Pai. Mas ele escolheu ficar, né? E além de hoje ser, com certeza, um líder de uma hierarquia, de uma falange espiritual de curadores, segundo o relato também, ele preferiu ficar, inclusive, para ajudar Maria, mãe de Jesus, em todo um processo de resgate da terra. Então é uma alegria mesmo lembrar desse espírito que tornou-se conhecido como o médico dos pobres, porque até o seu anel de formatura ele deu para aqueles que não podiam adquirir remédio. Quer dizer, são vários os exemplos de dedicação.
A vida dele é uma história fabulosa e não poderia, em momento algum, resumi-la aqui, né? Então eu só quis fazer esse relato do status espiritual dele para, de alguma maneira, ressaltar este que foi considerado também um Kardec brasileiro e foi por 2 vezes presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Então fica o nosso registro aqui, Bezerra de Menezes. Bom, o tema de hoje envolve o Evangelho. Eu costumo sempre ressaltar no início dos temas envolvendo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque sempre estamos recebendo alguém que está entrando aqui pelas primeiras vezes, com pouco conhecimento do Espiritismo e ouve falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lembrando que Espiritismo é cristianismo redivivo. A vida espiritual da humanidade, ela se constitui de revelações que são realizadas gradualmente. À medida em que a humanidade vai evoluindo, amadurecendo espiritualmente, ela se faz merecedora mesmo de uma resposta ou de um novo ensinamento. Então, se nós estudarmos a história religiosa dos povos, veremos que o processo da revelação é contínuo, né? É evidente que nós temos alguns que impactam o mundo. Então, primeiro a revelação mesmo foi a mosaica ou de Moisés. A segunda, de Jesus. Tanto é que ele dividiu a história em antes e depois dele. E aí nós temos a terceira revelação, o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, anunciado pelo próprio Jesus um pouco antes de enfrentar o Calvário, e ele diz mesmo que essa revelação viria nos ajudar na compreensão de muitos aspectos da sua mensagem que não eram possíveis ao nosso entendimento devido a ainda estarmos numa certa infância espiritual. Então as revelações se fazem gradualmente. Então nós temos aí o Espiritismo como cristianismo redivivo, a terceira revelação. Alguém poderia se perguntar, ela impactou o mundo? Vem impactando, até porque o seu surgimento se dá no período mais importante da história da evolução do conhecimento humano. Há quem diga que nós vivemos ainda, vamos dizer assim, um empuxo desse evento que é o Iluminismo, que acontece na França, especialmente, conhecida na época como a capital cultural do mundo, lá onde nós temos um fenômeno de uma maneira mais impactante, porque o mundo acontecia lá. Mas hoje os estudos se revelam mostrando que esse período, o fenômeno, né, a intensidade dos fenômenos, a ponto do Arthur Conan Doyle, que além de escritor, muito conhecido de vocês como criador daquele personagem Sherlock Holmes, ele não só era um escritor, na verdade ele era médico de formação, por isso que os seus escritos nesse campo da literatura, da ficção policial, eram tão contundentes, mas ele era um historiador, pesquisador também. E ele chegou à conclusão, fazendo o estudo do fenômeno, como ele ocorreu em toda a Europa, ele vai criar uma expressão dizendo que houve uma invasão organizada do planeta Terra pelo plano espiritual. O que está perfeitamente de acordo, porque o próprio prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito pelo Espírito de Verdade, que representa uma falange de espíritos liderados por Jesus, começa dizendo assim, só vou ler esse trechinho: os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. E eu diria o seguinte, que vem então, diante desse avanço da nossa inteligência, porque a fé é um sentimento inerente a todos nós. Nós nascemos com esse sentimento e há
aquela referência que eu gosto de repetir, que é a marca do Criador em cada um de nós. Só que a nossa inteligência também é divina, nos foi conferida por Deus. E na medida em que a nossa fé e a nossa inteligência se desenvolvem, nós crescemos, nós amadurecemos. E alguns elementos de nossa fé precisam ser agora examinados à luz da razão, da inteligência. Portanto, é uma fé raciocinada, porque a fé ingênua, qualquer esperto tira da gente, com a maior facilidade. Para que não nos roube, na verdade, isso que é algo inerente, mas que vamos dizer assim, mérito, a obra de cada um de nós desenvolver esses conteúdos da fé, porque eles estão inerentes em nós, mas nós precisamos merecer essas graças divinas. Nós precisamos então, com o nosso esforço, com a nossa inteligência, fazer brotar esses valores da fé. Por que ressaltamos isso? Porque a moral evangélica, gente, ela assim, todo mundo admira a moral evangélica. Todo mundo admira. Mas muitos fazem, falam dela confiando no que alguém disse. Não foi lá e leu. Alguns, até por desencargo de consciência, até leem. Mas poucos a estudam e aplicam, verificam que aquilo não é simplesmente livro de história. Isso é livro de filosofia. Antes de ser filosofia, é livro de ética espiritual. Ou seja, é o nosso orientador do nosso comportamento, que é a única coisa que efetivamente valerá o dia que a gente voltar para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Não adianta rótulo, não adianta dizer que é espírita, não adianta dizer que é de qualquer outra religião. Isso não nos garante nada, absolutamente nada. O que vai nos garantir efetivamente, a possibilidade de continuar dentro de certos padrões é justamente o nosso comportamento, a nossa atitude perante esse código de ética moral que é o Evangelho. Então, muitos nem estudam e a gente até entende por quê. Porque as joias morais, vamos dizer assim, essa moral evangélica está misturada com vários trechos dos relatos, simplificados inclusive, da vida de Jesus. Então se envolve com a história daqueles tempos. E muitas vezes a gente fica prestando atenção na forma e não percebe o fundo. Percebe o entorno, mas não percebe a essência. E isso que é importante, a essência moral. Então por isso que o Espiritismo, Kardec, orientado pelos Espíritos, vai pegar a parte moral, essa parte, sem nenhuma adulteração, sem nenhuma modificação, de tradução aprovada no mundo inteiro, uma tradução aprovada, sem nenhuma contestação, separa, evita a ordem cronológica, até porque a ordem cronológica é impossível, não sei se vocês sabem, mas os 4 evangelhos não guardam nenhuma proporção, nenhuma sequência da vida de Jesus cronológica. Aquele que tem a melhor cronologia, ainda assim está completamente fora, é de João, porque foi escrito por último. Há quem diga que ele até corrigiu alguma sequência de alguns eventos de Jesus relatado nos outros 3. Então, essa cronologia é impossível. Então, o que faz o Espiritismo? Separa essas partes e aí sim vai acrescer elucidações, vai ter explicações, não só de Kardec, mas principalmente dos Espíritos. Então, reunidos sobre o capítulo 10,
Bem-aventurados os misericordiosos, nós vamos aqui lembrar algumas passagens para vocês, que eu diria assim, é só para lembrar mesmo, porque vocês estão, eu diria, força de expressão, cansados de saber. Estarei intimamente vibrando, né, para que vocês estejam fazendo algo. E para ser muito correto e ético, não posso exigir de ninguém aquilo que eu efetivamente não esteja fazendo. Então estarei vibrando para que todos nós estejamos tentando, no nosso dia a dia, vivenciar essas coisas que eu estarei lembrando que nós estamos cansados de saber, né? Então, nesse capítulo 10 do Bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos, o que é a misericórdia? O que é a misericórdia? Algo existe que vem antes da misericórdia, né? Porque se hoje nós entendemos que a lei maior da vida é a lei do amor, nós vamos perceber que é impossível existir também o amor sem a justiça. O amor é justo. É tolerante, é paciente, mas é justo. E como a gente diz, existe uma lei divina, e essa lei é tão perfeita, mas tão perfeita, que na medida em que nós possamos vir ferir essa lei, contrariar, nós vamos acionando em nós próprios mecanismos. É como a febre. A febre, quando aparece no nosso corpo, está dando um sinal de que tem um problema. A febre em si não é o problema. A febre é a sirene que está berrando. Toma cuidado. Tanto é que a gente vai buscar baixar a febre logo, por quê? Porque a partir de uma determinada temperatura, o nosso corpo pode entrar em convulsão, né? Então, e logo nós vamos procurar estabelecer a causa. A lei divina também é assim. Faz-nos acordar para a verdade que somos nós que construímos o nosso destino. Então, tudo aquilo que a gente vive não tem um único culpado. Se a gente está preocupado em achar um culpado, é fácil, né? É muito fácil. É só olhar no espelho. Somos nós mesmos. Então nós somos os construtores do nosso destino. A cada um segundo as suas obras, como está no Evangelho. Então, nós vamos através do conhecimento das leis procurar trilhar essa evolução, esse caminho espiritual que falamos, da melhor maneira possível. Aliás, é uma percepção que hoje nós temos. O bem mais precioso hoje é a informação. Quem tem informação tem conhecimento. Quem tem conhecimento decide melhor. Então, quem tem a informação espiritual pode decidir melhor, e decidindo melhor, faz melhor a sua vida. Então essa lei vai nos fazer ver o quê? Que nós, infelizmente, em algum momento, atravessamos a lei de Deus. E olha, o que é a misericórdia, senão o amor de Deus buscando dar elementos de correção. Deus não nos condena, Deus não nos julga. Por isso que Jesus disse ainda: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então o objetivo da lei de Deus da vida é conscientização. Nós precisamos cada vez mais estarmos conscientes da nossa realidade de filhos de Deus, e que nós só viveremos essa paraíso terrestre, essa felicidade, seguimos
sem prejudicar ninguém. E a maneira de fazê-lo é seguindo as leis de Deus, sem ter que voltar para trás. Nós já estamos voltando, estamos aqui e já voltamos. O problema, ou melhor, a solução é a misericórdia divina. Então nós devemos até começar, por isso que o capítulo chama Bem-aventurados os misericordiosos, e vai exemplificar a questão do perdão, né? Só para citar uma passagem bastante conhecida de vocês, que está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Essa é só para citar um exemplo, né? E a gente tem um sério problema, né, em perdoar. Isso que nós temos ouvido. Hoje, a psicologia tem mostrado, inclusive, que na medida em que nós não busquemos os elementos para promover uma compreensão, e quando ele está falando perdão, não está falando de esquecimento. É impossível a gente esquecer os fatos que nos ocorrem, né? O que está se propondo efetivamente é a gente entender que, sob esse aspecto, a gente pode estar sendo ofendido hoje, mas nós nunca ofendemos. Então, quem faz um esforço sincero por melhorar-se, não pode exigir muitas vezes do outro o que a gente mesmo não dá. Então, vejamos que, inclusive, avaliando o que está por trás, né, desse sentimento, ou melhor, desse ressentimento, que muitas vezes nos leva a, se possível, a uma vingança, nós estamos afetando toda a harmonia celular do nosso corpo. E o nosso corpo, gente, é regido pelas leis de Deus. Ele é um empréstimo divino a nós. Ele é um instrumento da nossa experiência. É com ele que nós mergulhamos nessa dimensão e aqui nós promovemos o crescimento. E ele funciona como... É que hoje as fotografias são digitais, né? Mas antigamente, depois de ser batida a foto, se mergulhava ela numa só para aparecer a foto, né? A impressão estava ali, mas só quando a chapa passava por aquele banho químico é que a imagem aparecia. Nós mergulhamos nessa dimensão para que nós sintamos as coisas, que isso fique marcado em nós. E esse corpo, ele obedece às leis divinas. Se ele fica doente, é porque nós não o utilizamos dentro desses parâmetros da sabedoria divina. Então, se nós... hoje a psicologia, a ciência está mostrando que perdoar, além de ser um sentimento de compreensão e de crescimento espiritual, antes de tudo, é uma medida de inteligência. É uma medida de saúde profilática. Porque o não perdoar gera todo um estresse em todo o nosso sistema glandular. Perdoar é muito necessário, na verdade. E devemos, evidentemente, nos esforçarmos. Hoje, graças ao Espiritismo, inclusive, nós temos elementos de compreensão para perdoar mesmo. Não fazer aquele perdão que muitas vezes a gente perdoa o outro, mas o faz sob determinadas condições, que é uma verdadeira humilhação, e na verdade a gente só está, na verdade, reeditando, né, o orgulho próprio. Bom, reconciliar-se com os adversários. Inclusive, né,
essa questão que está dentro do foco perdoar aos nossos inimigos, como propõe Jesus. Por que perdoar os amigos? Que mérito, né? Então, que mérito. Então, a questão de perdoar os adversários, inclusive, para simplificar dentro do nosso tema aqui, né? Porque, na verdade, cada um desses tópicos, ele daria, assim, muitos argumentos, mas eu também pretendo não ficar cansando-os. Como disse, todos nós sabemos dessas coisas. Mas por que perdoar um adversário é também inteligente? Quando eu digo inteligente, eu estou dizendo que nós devemos usar com inteligência a lei de Deus, não com esperteza. Ninguém está falando de esperteza aqui, né? Mas por que é interessante nós nos reconciliarmos com os nossos adversários? Por que nós precisamos buscar a razão, muitas vezes, da contenda? Primeiro, hoje, graças à reencarnação, a gente sabe que, na verdade, é a oportunidade que a misericórdia divina está nos dando através da reencarnação, do reencontro para a reconciliação. Mas se isso não se consegue, o que acontece? Tem uma literatura farta, vasta, mostrando esses aspectos na dimensão espiritual. Porque os adversários se tornam obsessores. Então, por isso que a gente... né? Depois temos um tópico aqui sobre o sacrifício mais agradável a Deus. É muito interessante esse tópico, porque Jesus está dizendo assim, antes de entregar a sua oferenda ao templo, né, ele está bem dentro desse aspecto também de reconciliar-se com o seu inimigo. Mas, na verdade, aí tinha uma mensagem muito direta, porque a comunidade judaica, né, muito ciosa, principalmente o farisaísmo, muito ciosa, vamos dizer assim, dos aspectos exteriores, fazia tudo o que podia, né, de ruim principalmente, e depois tentava lavar a alma fazendo oferendas para o templo. Então o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, que a melhor oferenda que você faz é o sacrifício do seu ressentimento. Quer dizer, né, eu agrido, eu ofendo a alguém e depois lá vou para Deus, faço uma oferenda para ele e estou limpo lá com o outro. Absurdo, né? Vejam que hoje isso já é uma questão de lógica. A ética espiritual, nós já amadurecemos tanto espiritualmente que pensar que isso pudesse ter algum efeito é coisa de criança, gente. É coisa de infantilidade espiritual. O nosso bom senso ético já nos diz, opa, peraí, eu preciso me reconciliar. Afinal de contas, somos filhos do mesmo Deus, irmãos em humanidade, né? Bom, depois tem a famosa, bastante conhecida, né? Questão do argueiro e a trave no olho. Quer dizer, a gente fica olhando os defeitos do outro, né? Chamar a atenção do outro e não percebemos o tremenda trave que está no nosso olho. É muito fácil olhar os defeitos do outro e não olhar o nosso. Nós devemos nos esforçar, sim, por ver os nossos. A gente poderia pensar, o Espiritismo deixa muito claro isso. Será que a gente precisaria sofrer? Porque, infelizmente, nem todos nós aprendem com bom senso, com inteligência. Nós muitas vezes, e isso é a grande validade do Espiritismo também, que de uma maneira geral, 99% da humanidade sofre. E sofrer por sofrer também não quer dizer nada. Nós precisamos entender por que sofremos. Aí sim a importância do Espiritismo, né, que vai elucidar isso. Agora é interessante essa questão, porque nós ficamos olhando o defeito do outro, não olhamos o nosso e não fazemos um exercício indispensável que é o autoconhecimento, a autoavaliação. É muito fácil olhar o defeito dos outros, mas
tem uma utilidade olhar o defeito do outro? Pode ter. E nós somos todos mestres de nós todos. Porque eu não preciso sofrer tudo para aprender tudo. Eu posso perceber pela história feliz e pela história infeliz do outro, aquilo não é bom. Olha, eu não vou adotar aquilo para mim não. E guardo para comigo a lição. Evangelicamente isso é correto. O que eu não devo fazer, você viu, Natal? Que danado aquele cara. E começo a comentar o problema dele. Né? E não olho para mim. E finalmente, né? Aquela que está imortalizada na passagem com a mulher adúltera, que é o não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Todos vocês conhecem, né? Evidente que aquele momento estava sendo mais um momento utilizado como uma armadilha para Jesus, porque Jesus efetivamente, com a sua moral, e ele efetivamente tinha uma atitude enérgica contra a maldade, contra a hipocrisia, contra o farisaísmo, né? Mas o fazia com autoridade moral. E naquela passagem, eles na verdade queriam ver o comportamento de Jesus, porque Jesus já vinha incomodando os doutores do Sinédrio. E eles de alguma maneira já estavam tentando criar uma incriminação, seja pela lei judaica, seja por contrariar o poder romano, para de alguma maneira sacrificá-lo, prendê-lo e sacrificá-lo. Então essa era mais uma das armadilhas. Mas Jesus, percebendo tudo, né? Chegaram para ele, olha, foi pego em adultério, e o que fazer? Qual é o seu sentimento, né, em relação a isso? Diz que ele começou a escrever, né, na areia. E em dado momento disse, bom, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E continuou escrevendo. Então Jesus não está dizendo que a gente não pode ver o mal e combater o mal. Mas acusar precisa ter autoridade moral para fazer. Né? Agora, quem tem autoridade moral não expõe o outro. Há casos e casos, circunstâncias e circunstâncias. Mas no caso aí, há quem diga... Alguém prestou atenção por que Jesus estaria escrevendo ali no chão? Alguém passou pela cabeça? Há quem diga que ele estava escrevendo. Ó, você, Pedro, você fez isso. Ô, João, você fez aquilo lá. E pessoal, como quem diz, ele estava sabendo o de todo mundo ali, mas nem por isso estava apedrejando nenhum deles. E dizem que os mais velhos saíam primeiro, que estariam mais cheios de pecados do que os mais novos, mas estavam todos iguais. Então, como quem diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, nós não podemos julgar, porque o conceito de pecado já foi muito manipulado, porque quando nos fazem ver que temos pecado, e temos, a gente muitas vezes cai no complexo de culpa. Isso é completamente inútil. Ficar chorando pelas próprias culpas é próprio de infância espiritual. Quando nós somos sinceros na nossa fé e já crescidos, a gente diz, devo, não nego. O que eu faço para, vamos dizer assim, renovar-me? É isso que um Espírito, e é isso que a misericórdia divina nos oferece através da reencarnação, essa possibilidade. Então, está aí. Se temos que fazer um julgamento, é sobre nós próprios. Esse sim, esse é um exercício que Santo Agostinho fazia todo dia. Ele avaliava durante o seu dia se ele não teria feito alguma coisa de que alguém podia se queixar dele. E por isso
foi uma excelente técnica para a gente estar crescendo espiritualmente. Vamos aproveitá-la. É chegado o momento de nós participarmos da reunião. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, já que você disse, e é verdade que tudo isso nós já sabemos, caberia falar um pouco sobre para quem mais é dado, mais será cobrado? E uma outra coisa também, isso já está bom. É evidente que a companheira, a irmã, toca num ponto que também é uma questão de bom senso, né? Quando a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente não espera, não, que a gente seja convocado para ter a atitude. A gente, quando percebe, dá o passo à frente, né? E é evidente que nesse processo de crescimento, porque, como dizem os Espíritos, esse é um fundamento espiritual, é uma das belezas da criação divina. Ninguém progride a não ser na vida de relação. Isso quer dizer que nós precisamos uns dos outros para evoluirmos espiritualmente. Isso é tão verdade que, embora nenhum de nós, ninguém vai caminhar pela gente, mas o nosso caminho não consegue, mesmo que eu queira, se eu não tiver apoio do outro, né? E é evidente que nesse processo, aquele que sabe mais tem obrigação moral. Mas para não pensar sobre o ponto de obrigação moral, devia pensar sobre dever de amor em ser o primeiro a dar o exemplo. A gente ouvindo e a gente tendo em mente a reforma íntima sendo praticada todos os dias, que não é fácil mais, é uma autoanálise dos seus atos bons e ruins. Eu acho que é o caminho, né, Jeff? Sim, a questão da reforma íntima é bastante... E essa palavra não é uma lei, é uma necessidade, é uma obrigação que aqueles que amadurecem espiritualmente se auto-impõem. Não deixa de ser a mecânica, a dinâmica, melhor dizendo, que Santo Agostinho fazia consigo mesmo, avaliando todos os dias o seu dia, é uma das formas. Por isso que aqui tem um ponto importante. Foi muito importante você tocar nessa pergunta. Porque o Espiritismo, sabiamente, lá atrás, quando eu não tinha estudado suficientemente o Espiritismo, eu, de alguma maneira, eu criticava, ou comentava, não era tão crítica assim, mas eu ficava assim, incomodado, dos espíritos não dizerem, tudo bem, claro que eu percebo que é necessário essa renovação íntima, mas como fazê-la? E sabiamente o Espiritismo não dá uma fórmula pronta, não dá as 10 regrinhas de ouro. Por quê? Porque cada um de nós é muito diferente. Somos iguais perante Deus. Mas as diferenças, né, e que nós lá na frente também vai se tornar igualdade, porque aparece muita diferença nessa dimensão, nesse tipo de escola, nesse tipo de dimensão de casa do Pai, onde todos estamos buscando a autossuperação. Então as diferenças entre nós aparecem muito, entre os vícios e as virtudes, né? Eu entendo que num planeta ou numa dimensão de vida que vamos entrar, por exemplo, no mundo de regeneração, não teremos diferenças tão gritantes entre nós, né? Mas aqui nesse atual momento, não adianta você pôr 10 regrinhas se a pessoa tem um foco diferente, ela tem necessidades diferentes, cada um pode se programar. Então hoje eu vejo a sabedoria do Espiritismo em não colocar, mas a importância da sua pergunta está em nós refletirmos que o como fazê-la deve ser um exercício diário e constante de cada um de nós.
cada um de nós deve buscar os mecanismos, a forma, o programa, a dinâmica que vai imprimir no seu dia a dia, para deixar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras, né? Então é muito importante que a gente busque. E quando a gente busca sinceramente, principalmente, a gente vai ter intuições ótimas do nosso orientador espiritual, né? Que é o tal do espírito protetor, que vai encontrar uma abertura no nosso campo mental para nos sugerir. Por quê? Porque ele mais do que nunca sabe que cada um de nós veio aqui com um propósito reencarnatório. É que nem eu, por exemplo, eu tenho que quitar 5 situações, mas é melhor eu começar pela número X do que pela outra, porque se eu vencer a X, eu vou conseguir alguns valores que vai me dar força até para enfrentar outra. E às vezes o nosso espírito protetor conhece esse nosso programa, esse nosso propósito reencarnatório. Então ele vai dizer assim: Jeter, não vai por aí, ó, tenta isso aqui, que aqui você até vai ser mais fácil. Entendeu? Muito obrigado. Como eu ouvi o senhor falando sobre perdão, sobre resgate, meu marido tinha um sobrinho e eu nunca convivi bem com ele. Ele se matou o ano passado com 34 anos. Depois que ele se matou, eu fiz muita prece, muita oração para ele. Em vida, eu rezava para ele, mas eu mantinha distância, porque eu não conseguia conviver bem com ele. Mas depois de morto, eu rezava todos os dias para ele que ele alcance um plano maior, para que ele saia de um mundo ruim que ele deve estar. E eu gostaria de saber se isso pode ter relação, porque hoje eu tenho depressão nostálgica muito forte. Estou em tratamento até. E eu gostaria de saber se isso tem relação pelo fato de, em vida, a gente não ter se habituado em convivermos na paz, no amor. Essa é a minha pergunta. Você está perguntando se é alguma influência dele? É. Não pense nisso, minha irmã. Você mesmo disse que em vida já orava por ele. E depois você orou mais ainda. Eu diria o seguinte: é válido você avaliar o porquê você não admitia esse convívio. Porque é o seguinte: nós temos sensibilidades diferentes. E realmente, às vezes, conviver com certas pessoas que não primam, que não vibram no mesmo padrão de objetivo, de busca, etc. e tal, às vezes cria uma percepção de antagonismo. Parece que a gente está contra a pessoa. A gente não identifica isso direito. Na verdade, a gente tem um incômodo. E evidente, para citar um exemplo, né? Você não gosta de palavrão de jeito maneira. A pessoa fica, cada 3 palavras, 4 é palavrão. Ah, você quer estar fora dessa pessoa. Você não gosta dela? Não, você gostaria até de conviver com ela. Mas se ela conversasse normalmente, né? Se ela dissesse um só, você ainda suportaria. Mas se ela se excede, você já... Então não é que você, vamos dizer assim, odeia, não gosta ou tem um problema com ela. Não, existe sim essa diferença de sensibilidade. Porque como você mesmo disse, né, todos ouviram aqui que você já orava por ele em vida e só ampliou ainda mais as suas orações depois do ato infeliz, né? E, é claro, ele precisa dessas orações e você continue fazendo. Eu acho que você, na verdade, está sentindo exatamente essa sensação de que talvez, e nós não estamos entrando dessas que publicamente está se expondo e ninguém quer saber o detalhe, mas avalie esse seu sentimento como a oportunidade, talvez, que você teve de fazer mais um exercício de autossuperação e perdeu essa oportunidade, né? Aproveite a lição e
prepare-se para novas oportunidades, porque aí está a misericórdia divina. Sempre nos dá uma oportunidade de a gente refazer as coisas, tá? Muito obrigado. Após tanto recebermos, chegou a vez de doarmos. Através de nossos pensamentos, sabemos é força, vamos vibrando por todos os nossos governantes, que eles possam cada vez mais tomar as decisões mais sábias para a evolução de todo o nosso planeta. Vibremos por todos os asilos, creches, orfanatos, clínicas, hospitais, que cada um possa receber o lenitivo para todas as suas aflições. Vibremos ainda pelaquela criatura que só nós sabemos esteja passando por alguma dificuldade, um parente, um amigo, um vizinho, que ele possa receber toda essa paz, todo esse amor, toda essa luz, e que cada vez mais ele possa estar fortalecido em sua fé e em todos os ensinamentos, e com os pensamentos assim elevados, já bem harmonizados, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, e a todo o plano espiritual que nos amparou, nos intuiu durante toda a reunião, e possamos sair daqui com boas companhias no regresso ao nosso lar. Que assim seja, graças a Deus.